E aí, pessoal, bom dia. Eu estou trazendo para vocês aqui um estudo muito interessante sobre o Short Strangle, sobre a quantidade de delta que você utiliza e as probabilidades dessas operações andarem muito mais rápido ao teu favor quando você monta. E uma coisa também que eu tinha reparado, que às vezes eu converso com alguns amigos adeptos às vendas de volatilidade, que aqui no Brasil não é muito disseminado. E ontem eu estava refletindo com ele sobre uma questão, que é sempre assim, pessoal. A manada, ela sempre vai com uma direção, A massa, ela está andando em uma direção. Você, quando está contra essa massa, você faz a diferença. Óbvio que nós temos que respeitar o ponto de vista de outros profissionais que são contra por N motivos, riscos indefinidos. Só que os estudos mostram que essa, entre aspas, risco indefinido, você tem controle do que você está fazendo quando você detém o conhecimento. Eu sempre falo isso, o conhecimento é tudo. Então quando você entra numa operação dessa que, entre aspas, repito, risco indefinido, e você tem como controlar essa operação, tudo fica favorável quando nós sabemos o que estamos fazendo. Por que eu vou atrás de estudos? Por que eu vou atrás de dados que me deixam confortáveis para que eu faça essa montagem? Bom, o Short Strangle, pessoal, nada mais é do que uma venda de call fora do dinheiro e uma venda de put fora do dinheiro. Então, nós criamos uma zona de lucro, Então, quando você detém o conhecimento de fazer uma análise do mercado, de como ele está no momento, aquele determinado papel ou ETF, então, quando você sabe o momento certo de fazer essa montagem, tudo favorece as operações. Por exemplo, aqui, a Vale. A Vale, ela tem andado realmente, no mês de novembro, ela andou muito forte. Mas percebam que quando você fala de venda de volatilidade, você não quer vender com o mercado lá em cima, Você quer vender quando o mercado está embaixo. É claro que há algumas situações que pegam as nossas estratégias de uma forma um pouco desequilibrada. Por exemplo, esse movimento desequilibrado que Vale fez, porque entendam só, o mercado, ele quando sobe numa ascendência sem correções, ele está desequilibrado. Coloquem isso dentro de vocês. O mercado, ele quando anda em equilíbrio, ele sobe, ele desce, ele corrige, ele realiza, ele capta liquidez, ele realiza, capta liquidez, anda de lado. Isso é um mercado equilibrado. O mercado, quando está desequilibrado, ele faz o que Vale fez, por exemplo, aqui nessa região. Ele simplesmente subiu, ele fez uma correção de 3 dias. Coisas que não são normais, Então esse bull market que deu por dados externos como o da China, que por causa justamente desses boatos. Porque o que aconteceu no mês de novembro? O governo chinês deu um incentivo para aquelas grandes construtoras que estavam mega endividadas pegarem crédito com o governo, e eles iriam bancar, mesmo que eles estivessem endividados, para poder recomeçar ou terminar as obras que estavam se fazendo naquela época lá. Está ainda fazendo. Então, essas construtoras, elas necessitam do minério. E por isso que o minério também subiu fortemente. Acredito, não tenha nada a ver com as taxas de juros, até porque as taxas de juros da China é quase que zero ou é até negativa. Então, isso veio muito de acordo com esses dados que o governo chinês soltou. Sendo que, por essa alta estar muito forte, a tonelada de minério, 133 por tonelada, isso também causa um impacto negativo. Enfim, Vale chegou numa correção, num ponto de correção, e ele está fazendo isso agora. Então, assim, eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque, assim, quando eu fiz essa operação em Vale, eu fiz mais ou menos nessa região, eu fui pego de surpresa, mas, galera, olha que quanto é formidável essa estratégia, porque por mais que eu tenha sido pego aqui no momento de bull market, olha isso aqui, eu fiz uma rolagem, depois eu vou fazer um vídeo explicativo como é que nós fazemos essa rolagem. Eu estou dentro da operação, estou vivo, estou lucrando aqui com ela ainda. Eu tenho 28 dias ainda para fazer os meus manejos, para fazer essa rolagem acontecer, e essa operação, mesmo que, entre aspas, tenha me pego de surpresa aqui, a gente tem que estar preparado para essas surpresas. E o que você vai fazer quando o mercado te pegar de surpresa? Você tem que saber fazer, Então, o Short Strangle, ele é uma estratégia que te dá esse conforto emocional, tá? Porque ele te dá aqui, uma zona de
de preços, de lucro, que você tem como fazer os seus manejos de forma adequada. Por que o mercado americano, por que os americanos, eles adoram essa estratégia? Esse tipo de estratégia, o short straddle, depois eu vou fazer um vídeo sobre o short straddle, é um pouquinho diferente do strangle, mas a base é a mesma. Só que é uma estratégia um pouquinho mais agressiva, que nós precisamos de alta volatilidade. Isso é quando o mercado está com alta volatilidade nos papéis. Então, tem os seus momentos ideais para montarmos esse tipo de estratégias. E vocês percebam, como eu falei, mesmo que o mercado fique desfavorável para você, você consegue sair super bem dessa operação, né? Sai vivo e ainda lucrativo. Então é formidável. Então eu não aderi, eu não concordo, não é que eu não concorde que eu não tenha que aceitar as sugestões externas de outros operadores. Que assim, eu não sigo nada que venha envolver compras. Por quê? Eu já sei que fazer compras no mercado envolve e requer muita especulação. Quando você entra comprado, você acaba especulando. E é isso que nós não queremos. Quando nós fazemos essa operação, venda de volatilidade, ela é muito mais fácil a vol estar alta e ela desinflar do que ela está baixa e inflar. Porque vocês entendam que o direcional, quando nós entramos direcional no mercado, você está apostando. E aqui não é aposta, pessoal. Você, quando vê o mercado aqui numa região dessa, você tem um parâmetro. Por quê? Porque existem indicadores de preços, existem indicadores técnicos. Cada um vai se encontrar da melhor forma. Por exemplo, tem pessoas que olham dados da empresa para saber se no futuro aquela empresa tem condições de subir a um preço maior, como por exemplo os analistas JP Morgan, XP, várias corretoras, vários analistas dessas corretoras projetando vale a 90, 94, 98 potencial ela tem. Mas será que isso acontece de agora? Por que a maioria das pessoas acabam entrando no mercado e perdendo? Porque o cara solta uma nota dessa, o cara vai lá no mercado e compra. Só que para ele chegar, sair dos 72, como vale está agora, e ir aos 98, pessoal, não é de um dia para o outro. Não é porque o cara falou que já o mercado vai, pega e sobe. Não é assim. O mercado ele precisa desse equilíbrio, ele precisa respirar, ele precisa captar liquidez para começar a subir novamente. Entende? Então, eu lembro quando teve aí um influencer do mercado, que aparece muito na televisão, falou sobre taxa de juros. Isso no ano passado, quer dizer, no início do ano. Não, porque as taxas de juros elas vão cair, então o mercado de varejo vai explodir. Então muitas pessoas compraram esse boato, né? Que o mercado iria subir. O que aconteceu? Muita gente comprou o mercado, ações de varejo, como Via Varejo. A Via Varejo não sai dos 54 centavos. E ela está prestes a sair da bolsa, porque um papel que trabalha a menos que R$1 não é um papel que tenha confiabilidade, entendeu? Então eu não sei qual vai ser o futuro de... Agora a Casa Bahia 3, né? Então assim, eu não sei qual é o futuro desse papel. Mas óbvio que por ele ter soltado uma nota dessa, é uma responsabilidade muito grande, né? Você acaba induzindo as pessoas que não têm o conhecimento de olhar tecnicamente o que a empresa está passando, se a empresa está endividada ou não. Pessoal, empresa de varejo, o lucro deles é isso aqui, 2%. Só que os gastos que ele tem para poder manter isso aqui é muito maior. Então, o risco-retorno é muito grande, né? Então, não são empresas que a gente deva fazer esse tipo de operação, principalmente. Por quê? Porque o beta dessas empresas são altíssimos, né? Então, o beta é o parâmetro que o mercado nos dá. Por exemplo, se o nosso índice ele subir 1%, se o beta da empresa for 1,70, então quer dizer, ele vai subir 1,70 a mais. Então, quando nós olhamos esses parâmetros, nós sabemos que tipo de papel nós vamos entrar, né? E a gente não quer um papel que tenha alta volatilidade, porque isso mata a nossa operação. Então são parâmetros, são dados que a gente vai adotando para fazer essas operações darem certo. É isso que o pessoal muitas vezes acaba não entendendo e acaba distorcendo esse tipo de operações. Eu vou sempre defender, eu vou sempre bater nas estratégias vendedoras. Porque imagina você quer comprar um papel e você vem aqui a mercado e compra Vale a R$ 72,80 como ela se encontra agora. Se eu falo para você assim, olha, você consegue comprar Vale a R$ 63,00 e a bolsa, o papel vai ser pago para você comprar ele no futuro. Ora, não é um ótimo negócio? Então você vem a venda de put. Você entra no papel através da venda de put. Então, tudo que envolve venda, tá? Tudo que envolve venda de opções é super benéfico para nossas operações. É só você sair do meio da manada. Ontem eu estava vendo um vídeo falando sobre isso.
Olha aí, joga no YouTube, joga no Google e olha as grandes massas, né? Porque isso aí já é mais que comprovado. Eu sempre vou em busca de dados, como eu falei para vocês, o vídeo não ficar muito longo. Eu queria falar sobre um tema aqui, que eu até anotei, só que acabou que eu entrei num outro assunto que também é interessante, mas eu vou soltar esses dados para vocês. Mas eu vi uma pesquisa que se você parar no centro da cidade e uma pessoa, apenas uma pessoa, começar a olhar pro alto de um prédio, daqui a pouco, ao redor, vai estar 2, 3. Quando você olhar de novo, vai estar uma multidão olhando para o nada. Só porque a pessoa está olhando para o alto. Então, isso é a manada. Entende, pessoal? Então, assim, quando você se destaca desse tipo de movimentos de manada, você está indo contra o sistema e aí tudo favorece. Você olha o mundo como está. Todos têm aquele mesmo pensamento, aqueles mesmos paradigmas, aquelas mesmas culturas, os mesmos sentimentos de que todos os dias as coisas têm que ser naquela rotina, serem iguais sempre. E às vezes, nem sempre aquilo que todos os dias as pessoas fazem sejam bom para elas, mas por elas já estarem já impregnadas com esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, acabam indo pelo mesmo viés comportamental que é as más condutas em relação ao dia a dia, o que deve se fazer, o que deve se evitar. Como, por exemplo, é o que eu sempre falo, porque quando você entra comprando uma opção, sempre repito, pensem assim, o tempo está contra você. O tempo está contra você. Você entra pagando e muitas vezes você vai acabar pagando para aquelas operações que vão, na maioria das vezes, vão ser perdedoras, né? Então, se vocês olharem todas as operações, eu falei ontem de Vale, de Petrobras, essa semana, por que eu abri essa operação em Petrobras? Enquanto estou, eu posso gravar um vídeo de todos os analistas falando sobre Petrobras, que Petrobras ia cair porque Petrobras estava sofrendo por causa da Rússia e Arábia Saudita, porque eles estavam travando lá a quantidade de produção de barril de petróleo e não sei o que, bababá, cuidado com Petrobras vai afundar. E olha o que Petrobras fez, e eu indo contra a manada. Porque assim, eu não sou aquele influencer, né, conhecido, mas se no dia tivessem olhado porque eu tinha falado, e vocês têm como lembrarem, eu posso mostrar aí nos stories, olha o que eu falei de Petrobras. Falei, pessoal, Petrobras, eu vou estar armando uma estratégia de short strangle, uma estratégia aqui nessa região. Por quê? Porque todos os dados, olha, estão me mostrando que, batendo aqui, a probabilidade nunca será certamente, mas a probabilidade ela está ao nosso favor. Então, o meu ponto de saída é aqui, nessa região. Olha o que Petrobras fez. Ela bateu. Por quê, pessoal? Se você olhar aqui, Petrobras, ela está numa ascendência. Então, essas correções, elas são saudáveis. Olha aqui, encontro de suporte nessa região. Olha a banda de Bollinger subindo. E aí eu falei, olha, batendo aqui eu vou abrir uma operação. E olha o que Petrobras fez. Simplesmente explodiu, subiu. Quer dizer, ela devolveu 2 dias de queda. Entende? Então, assim, para a gente não se alongar muito, o que eu queria mostrar para vocês, que era em relação aos deltas, pessoal. Calma aí. Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá. Vou botar aqui na grade de opções. Olha só. O que os estudos... Eu sempre vou pegar estudos lá de fora, porque se a gente quer ser diferente, a gente não pode se igualar aos pensamentos daqueles que são contra o que a gente está vendo, que são promissores, porque essas estratégias, porque os americanos adoram, justamente por causa da taxa de acerto e o tipo de manejo, quando é feito. Depois eu também vou fazer um vídeo sobre manejar essas operações, como aconteceu com o Vale. Poxa, não foi o que eu esperava no momento, mas olha como é que eu consegui reverter para o lucro. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando um pouquinho. Então olha só, a escolha dos deltas, né? Isso como impacta nas nossas operações. Então, preste atenção. Os estudos da Bolsa mostram que, referente ao fechamento de lucro de 50% do total recebido em relação aos deltas das operações. Porque, prestam bem atenção, não é porque você está coletando 5 mil reais que você vai ter que sair com 5 mil reais. Porque, às vezes, menos do tempo do exercício, metade do tempo do exercício, aquilo ali já está em 50% daquele lucro total. Então a gente vai e fecha essa operação. A gente recebe 5 mil, mas a gente devolve 2.500. Por quê? Porque a gente não quer ficar exposto às oscilações do mercado. Se ele pagou 50%, 60%, 65%, cara, fecha a operação. Ontem teve um aluno que fechou com 89%. Por quê? Ele não se ligou, deixou rolando. Beleza, poderia, mas faltavam ainda 30 dias. Olha isso. Eu fiz
Mostrei para ele uma operação, ele seguiu lá as regras, ele conseguiu 89% da operação. E aí ele perguntou, Paulo, o que eu faço? Fecha ou deixo? Eu falei, não, cara, fecha, era para ter fechado. Por quê? Faltam 30 dias. Você, por causa de 30 reais que faltava para dar o lucro total, ele iria ficar exposto ao mercado esperando bater 30 dias. Eu falei, não, cara, libera a tua margem. Você tá com margem presa de 10, 15 mil reais para quê? Já monta outra operação. Monta lá em Petrobras. Entendeu? Como ele fez a montagem. Entende? Então a gente não precisa levar isso até o final do exercício. Então preste atenção, ó. Isso aqui no SPY, tá? Que é um ETF lá da Bolsa Americana. Então, as probabilidades, tá? Dentro de 21 dias dessas operações atingirem os 50% do lucro no Delta 10. Vamos procurar. Pessoal, hoje é sábado, então aqui o Profit ele está desatualizado, não vai mostrar os deltas, mas tudo bem. Não, tá mostrando aqui, ó. Mesmo apagadinho, tá mostrando. Ó, isso aqui é um Delta. Vou botar aqui Delta 12, porque aqui não tem Delta 10. Beleza. Delta 10, tá? Então, ele mostra que há uma probabilidade de 63% dentro de 21 dias dele bater nos 50%, tá? Então, isso são as probabilidades. Um delta de 16, que é um desvio padrão, né? Depois eu quero fazer aí um vídeo sobre desvio padrão. Aquele sino, né? Aquela curva de Gauss, que é bem legal. Não tem aqui. Tem aqui, ó. Esse aqui é um delta 16 abaixo, tá? Vocês vão reparando que os prêmios, eles vão aumentando conforme os deltas também vão aumentando. Então, qual é a probabilidade dele bater rapidamente? 52%. Um delta 20. Não tem delta 20 aqui, mas tem um 21. Vou botar como exemplo. Olha só, 19 centavos no delta 20. A probabilidade dele ir ao encontro dos 21 dias com 50% do profit são de 45%. O delta 30, vamos procurar aqui, não tem delta 30, vou botar o 33. E vão reparando que conforme os deltas vão aumentando, as taxas de prêmios também vão aumentando e as probabilidades elas vão diminuindo. Olha só, 26% que é o delta 30 dele ocorrer batendo ali dentro dos 50%. Nesse outro estudo aqui, o que acontece? Mostra para nós que cada 100 dólares, os deltas menores demoram muito mais para atingir os seus resultados, tá? Então, a cada 100 reais, 100 dólares no caso, os deltas menores, eles diminuem a assertividade, quer dizer, ele não é assertividade, é o tempo que ele leva para bater lá no teu profit. Por exemplo, o delta 10, a quantidade de dias que ele vai levar para chegar nos 50% são de 23 dias. Esse delta aqui, ó, esse primeiro, tá? De 11 centavos. O delta 16 já diminui, já leva 19 dias para bater nos 50%. O delta 20, quanto mais próximo do dinheiro, desculpa, mais rápido ele atinge, menor quantidade de dias ele tem para atingir teu 50%. E o delta 30, 16 dias. Então, o que esse estudo quer nos mostrar? Bom, se eu também me exponho um pouquinho mais, se eu diminuo essa quantidade de delta, eu vou levar mais dias para que esse 50% seja atingido dentro dos 21 dias, tá? Então, você tem que entender o momento do mercado, porque vão ter momentos que eu vou trabalhar no delta 30, quando a volta é muito alta, quando eu estou ciente de uma lateralização ampla do mercado, eu consigo trabalhar um pouquinho mais agressivo. Porque o delta, ele vai mostrar para você as probabilidades. Olha aqui, ó, vou apagar esses outros aqui, ó. Então percebam que o delta 16, o delta 10, a probabilidade da operação dar certo de 87%. Porém, o seu prêmio é menor. Olha isso. Quando nós trabalhamos no delta 16, que é o delta padrão, que a maioria das pessoas trabalham, 83%. Vocês percebam que ele caiu aí, pouquinho, 4%. Só que o teu prêmio melhorou um pouquinho mais. Só que sim, uma operação de 83%, vocês têm noção? São 17% dela dar errado. Então, qual a chance? É claro que, pessoal, o Black Shoes é a calculadora que faz esses cálculos. Não é 100%. Como eu conversando com o querido professor Luiz Maurício, ele estava falando sobre isso, pessoal. O Black Shoes ele só não vai calcular grandes cisnes, grandes movimentos. Não tem calculadora que faça esse cálculo de forma eficiente, né? Até porque o mercado ele precisa realmente
sofrer algum problema muito grande e aí pega todo mundo desprevenido. É o risco, né? Como, cara, assim, se você parar e pensar, qual o risco de você montar um negócio hoje? No nosso país, por exemplo, taxa de juros lá nas alturas. Se você não tiver dinheiro para investir, você vai ao banco, né? Você vai lá pegar uma taxa de juros a quantos por cento no ano? Quer dizer, você pega 100 mil, você vai pagar 300. Qual é o risco do teu negócio dar certo? Cara, na vida tudo tem um risco. Aqui, nós calculamos o risco. E lá fora, quando você tem um negócio? Então, você paga aluguel. Quando você vai montar um negócio, se você não for dono do teu estabelecimento, você tem que pagar já de cara. Já entra um mês devendo, você tem que pagar funcionário, pagar fornecedor, fazer giro de caixa. Você tem que, se não tiver dinheiro, você tem que recorrer ao banco. Então, no mês seguinte, você já está devendo muito mais do que no início você vai arrecadar. Porque teu negócio é novo. Qual o risco disso dar certo ou errado? 30%, 50%, 60%? Bom, a calculadora Black-Scholes nos mostra que essa operação tem 83%. Você imagina, se você monta um negócio hoje, você fala assim, cara, vou montar uma transportadora. Eu sei de cara que eu tenho 83% dessa operação de ser transportador de um estado a outro, ou local, que seja, dê certo. Agora, muitas pessoas entram no negócio e não sabem quantos por cento aquilo vai dar certo. Então vocês entendam tudo tem um risco. Ah, mas eu sou empregado. Tá, beleza. Qual a probabilidade de você, de repente, amanhã, sei lá, pegar teu patrão chateado e ele te mandar embora? Tudo é um risco, né? Ah, sou funcionário público. Tá. Aí qual o risco? Sei lá, cara, tudo pode acontecer. O governo muda amanhã e fala assim, ó, vamos exonerar a tal repartição. Tudo tem um risco. Aí é um risco calculado, que é mais difícil disso acontecer. Um POP de 83%. É mais ou menos isso, cara. Então, a todos os momentos a gente corre risco no que nós fazemos e escolhemos a fazer. Só que eu prefiro correr esse risco, ó, estar na minha casa, ter a minha liberdade de poder pegar minha esposa, viajar, a gente poder fazer as coisas que nós queremos. E eu tenho vontade de fazer sem ninguém me mandar, sem eu dar satisfação a ninguém. Correr riscos, pessoal, é você sair da zona de conforto. E eu acho assim, eu não acho não, tenho certeza que a maioria das pessoas que acabam indo lá, como eu falei anteriormente, no meio dessa massa, no meio dessa manada, não gostam de correr risco. Então aqui não é um local para você. Quando você olha o mercado e você não quer correr risco, riscos limitados, riscos calculados, é diferente de você simplesmente se aventurar. Você pode correr um risco desnecessário por se aventurar. Agora, quando você entra no mercado sabendo o risco que você está tomando, que você não está se alavancando muito, por quê? Porque se uma operação minha der errado, eu vou sobreviver no dia seguinte, ó, eu vou botar a poeira para sair fora e vou entrar em outra e toca a vida. Agora, o cara não sabe como faz, aí se aventura, bota um capital que ele não tem, né? Porque nem sempre que você vai operar você precisa ter aquele capital todo, aí é que vem as pancadas, o mercado dá-lhe uma pancada, o cara cai e não levanta, não consegue se levantar e ainda sai falando mal. Então eu acho assim, pelo país ser um país conservador, principalmente na área de investimentos, porque os Estados Unidos, cara, tá muito, mas muito na frente. Você olha, eu falei isso com o professor Luiz, nós estávamos observando o seguinte, Estados Unidos está aqui, ó, o Brasil está no meio aqui, ó, dos emergentes, no emaranhado de emergentes em relação a investimentos. Vocês olham que como o Brasil ele tem que evoluir, né? Então assim, se você não sair desse embaralhado, enroscado de pensamentos que te travam, que te fazem parar no tempo, porque, não, eu prefiro pagar R$70 para ganhar 1.450. Poxa, eu também queria. Só que eu sei que isso não é possível. Como eu postei aí, tem algumas semanas atrás, o rapaz me mandou. Um nome bonito, Call Rate Spread. Ora, você faz uma compra para poder pegar 1.456, mas eu coloquei R$76. Qual a probabilidade dessa operação dar certo? É isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou tentar fazer uma simulação aqui do que ele estava me falando. Aqui, ó. Vamos ver. Olha isso. Estou do lado das puts, ó. Fico até nervoso. Ó. Olha isso. Quer dizer, você faz uma compra. Tá? E aí, pessoal, a probabilidade disso dar certo, 0,14. Beleza, vamos aumentar um pouquinho aqui. Vamos lá. A Petrobras está batendo 34,49. Vamos aqui, ó. Pertinho do dinheiro. 27%. Só que o print que ele me mandou estava aqui, ó. Cadê? Eu vou tentar descer aqui para vocês entenderem
Qual o problema? Aqui, tá bom. Olha só, a Petrobras está em 34,49. Ele provavelmente colocou lá um strike de 36,26, uma compra de call. Ah, mas o ganho é... Isso aqui eu estou fazendo compra seco, tá? Beleza, o ganho é infinito e a perda máxima dele é de R$10. Mas a probabilidade disso dar errado, cara, 90% de você perder esse dinheiro. Aí o cara, não, mas pô, o ganho é infinito. Aí ele vem aqui, ó, no gráfico de payoff, ele, caramba, eu posso ganhar R$720 com R$10. Entende que não bate? Isso aí é história. Claro que, cara, isso aqui é uma calculadora, ele vai te mostrar as probabilidades. Mas se isso vai acontecer, porque, como eu falo, olha o teta dessa operação, 0,34. Olha isso, você está ganhando, você está botando R$10 e o mercado está tirando 34 centavos a cada dia aqui. Imagina você com uma pedra de gelo na mão, embaixo de um sol, 50 graus aqui do Rio de Janeiro, com sensação térmica de 60, e todo dia aquilo ali, ó, tá pingando, escorrendo pelos teus braços. Sendo que você sabe que se você atravessar a rua, no meio de 500 carros passando, e o sinal fecha de 1 em 1 hora, 40 minutos, você sabe que se você atravessar, você vai conseguir ficar embaixo da sombra. Quando o sinal lá fechar e você atravessar, você conseguiu chegar lá do outro lado, mas ó, a pedra de gelo já era. E às vezes, eu falo por experiência, eu já fiz operações assim, o mercado chegar lá, no local onde eu queria, mas mesmo assim me dá prejuízo. Por quê? Porque ó, a água foi fluindo, foi se diluindo com o tempo, entendeu? Então quando você faz essas operações de compra a seco ou travada, cara, uma trava de alta, por exemplo, olha isso, você está pagando R$3 para ganhar 47, entenderam que a probabilidade é parecida com aquela que eu estava dando exemplo? Só que qual é a minha probabilidade de acerto nisso? 10%. Eu vou querer ficar com... Olha só, você vai montar um negócio que eu vou falar assim, olha, você monta esse negócio aqui, você vai investir aí R$1 milhão, mas a probabilidade de dar errado isso aí é muito grande. 90% de chance de você quebrar se você fizer essa loja aí, ou montar esse negócio aqui nesse ponto, com tudo bonitinho e tal, com tudo estruturado para você. A probabilidade de você perder o teu 1 milhão investindo nisso é de 90%. E aí? Você vai se aventurar? O mercado é a mesma coisa, a galera não para e não tem esse tipo de pensamento, entendeu? Então, pessoal, para não se estender muito aí, era isso que eu queria falar, acabou que passou um pouquinho, né? Mas é isso. Então, as probabilidades, elas são muito melhores quando nós vendemos. Eu vou defender sempre a venda de opções. Quando você sabe o que você está fazendo, onde você está entrando, tudo favorece as suas operações. É claro, como eu sempre falo, se especialize, colhe com aqueles que entendam, que saibam o que está fazendo para poder te auxiliar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do papo, do bate-papo, e até o próximo canal, até o próximo vídeo, desculpa. Se inscreva aí, pessoal, vocês que não são inscritos, coloque aí, ativa aí o sininho de notificação para você ser avisado dos próximos vídeos, e me sigam lá no Instagram, @paulo_select. Fui!